Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender mais sobre o nosso coração como um altar de sacrifício e adoração. Êxodo capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura terá 1,30 metros. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para o lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas terão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca de testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. 28. Traga para junto de você, no meio dos filhos de Israel, o seu irmão, Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam veste para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão serão estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada
mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdote. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas o nome dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete. Você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engates de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória dos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre seus ombros, para a memória diante do Senhor. Faça também engates de ouro, 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engates. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engates de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então, passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as 2 argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também as sobrepeles da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho e outra romã. Essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair.
e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essas lâminas com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagraram em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhe deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Estes calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Olha, esses 2 capítulos me fazem pensar em como temos tratado os nossos sacerdotes, como temos cuidado deles. Nós, da Igreja Episcopal, zelamos muito pelos cuidados com o altar, com o templo, com as vestes. Algumas pessoas não entendem porque nós usamos vestes. Para mim ficou muito claro desde o início que aquela veste tinha mais a ver com Deus do que comigo. Que eu precisava estar revestida, assim como aqui uso essa camisa sacerdotal, para não me deixar levar pela vaidade, pela vontade de estar aqui mais, aparecendo mais como pessoa, né, como mulher, do que como serva. E de alguma forma mostrando que estou aqui a serviço do reino, a serviço de Deus. As vestes sacerdotais, elas carregam em si um simbolismo e uma representação daquilo que somos diante de Deus. Como temos cuidado dos nossos sacerdotes? Hoje estamos num tempo de tanta frieza, de atitudes tão duras, de tanta cobrança, que muitos sacerdotes têm sofrido pela solidão e o isolamento. Não conseguem mais ser humanos, não conseguem mais ser pessoas. Tem que carregar uma máscara e um peso que não aguentam suportar. Mas aqui e mais à frente você vai ver como Deus é bom e lindo. Aqui Deus manda preparar vestes que representam essa pessoa falha, essa pessoa que carrega os seus defeitos, as suas limitações, mas que é um representante de Deus, diante de Deus e diante do povo. E o papel desse representante, olha que coisa linda, é manter o óleo nas lamparinas. É o óleo quem queima para que a lamparina fique acesa, para que ela tenha luz. Se não houver óleo, não tem luz. E hoje eu penso que o papel do sacerdote é levar essa palavra como óleo para manter acesa a luz dos filhos de Deus. A luz que está em nós. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Mas essa luz, ela só se mantém acesa se houver óleo na lamparina. E esse óleo
É papel do sacerdote levar o óleo para manter as luzes acesas. Eu creio que nesses 2 capítulos podemos fazer uma reflexão de como temos tratado os nossos sacerdotes. Temos cuidado deles, temos tratado como pessoas, sabendo que são falhos, e temos respeitado como sacerdotes, sabendo que, independente das suas falhas, eles são representantes de Deus e cuidadores desse reino que zelamos tanto e que temos a missão de propagar. Vamos cuidar mais dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes. Amém?